Olá, meus queridos amigos! Estou assistindo uma série chamada Goop, que nada mais é do que uma empresa da Gwyneth Paltrow, que aliás eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, e não sei escrever também o nome dela, que aliás merece um vídeo de falar só sobre essa série, porque é uma série muito legal. Mas o vídeo de hoje é para falar de um episódio que eu assisti ontem, que fala sobre o prazer feminino. Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho, porque você tem uma coisa muito legal nesse canal, é que a gente fala sobre vários assuntos que são tabus. O prazer feminino, ele não é óbvio como o prazer do homem. E não é porque a mulher é um ser complexo, não. É porque são séculos e séculos de repressão com o prazer e a sexualidade feminina que fizeram com que crescêssemos com vários tabus na cabeça. Somos ensinadas a chamar de vagina o que na verdade tem o nome de vulva. Que, aliás, o nome vulva é muito legal, né? Vulva. Isso começa desde pequena, quando a menina ainda é uma criança e ela sente prazer tocando na pepequinha dela e ela ouve o pai ou a mãe falando: não toca aí, isso é feio, não mexe aí, ao invés de sentar e conversar e explicar sobre o corpo da mulher. Então a menina já cresce achando aquilo errado. Mas nem os pais sabem explicar o corpo da menina, não é mesmo? Tem muito pai que não sabe até hoje onde fica o clitóris da mulher, inclusive. E não só o pai, às vezes a própria mãe não sabe direito o que é a vagina, a vulva dela. Não ter o conhecimento do próprio corpo é o problema primário que afeta o prazer feminino. E a masturbação, ela é importantíssima para esse processo de autoconhecimento. Isso ajuda, inclusive, o seu parceiro ou parceira de te dar mais prazer. Tem mulher que nunca viu a própria vulva. Se você nunca viu a sua própria vulva, você vai pausar esse vídeo agora, vai pegar um espelhinho, vai até o banheiro e vai ver a sua vulva. Vai agora. Agora, quando você se conhece, você tem mais confiança de direcionar o seu parceiro ou parceira para te dar prazer durante o sexo. Cada vulva é diferente uma da outra e cada pessoa também é diferente uma da outra. Então é normal que as pessoas não saibam te dar o melhor prazer nas primeiras relações. É seu papel direcioná-las. E não tem absolutamente nada de errado com isso. E devido a essa falta de autoconhecimento e liberdade com seu parceiro, e por toda essa repressão que a mulher sofre e já sofreu, muita mulher não sabe dizer se já chegou ao orgasmo. Na vida. Geralmente uma mulher que se conhece leva em torno de 5 minutos para gozar quando está se masturbando. Por estar mais relaxada, por conhecer seu próprio corpo. Mas num relacionamento, principalmente o hétero... E desculpa a crítica, mas é verdade. O orgasmo tende a levar muito mais tempo. Cerca de 20 minutos às vezes ou até mais. Só que antes de chegar no 20 minutos... ou o parceiro não tem paciência, porque afinal ele já gozou e pra ele tá tudo bem, ou a própria parceira não tem paciência, ou então tem vergonha de estar demorando tanto pra chegar ao orgasmo. E acaba fingindo, mais uma vez, pra acabar com aquilo de uma vez. As mulheres sentem vergonha do próprio prazer. Mesmo as que são seguras da sua sexualidade, elas sofrem violência e preconceito. O prazer feminino é tão tabu que as redes sociais consideram pornografia quando a mulher mostra os seios. E tudo isso vai se somando e transformando o sexo, que deveria ser um momento de prazer, de relaxamento, em momento de tensão e preocupação. Ah, eu não tô depilada hoje. As pessoas têm o direito de se depilar, obviamente. Mas depilar pode, inclusive, alterar o pH da vagina e deixá-la mais propensa a ter infecções, sabia? A minha pepeca não é cheirosa. Querida, querido, você vai ter que aceitar o cheiro da pepeca. Quer cheirinho de perfume, vai chupar rosa, tá? Minha pepeca não é rosinha. Meus grandes lábios são muito pra fora. Então, sabe essa pepeca rosinha e simetriquinha? Ela não existe. Se existe porque você assistiu naqueles filmes pornôs, é porque existe uma cirurgia chamada labioplastia, que as pessoas cortam a pepeca para deixar igualzinhas das atrizes pornô. Sim, isso existe. Falando em filme pornô, um estudo de 2017 mostrou que apenas 18% das vezes as mulheres são vistas tendo orgasmo nos filmes pornôs. E ainda por cima, nesse estudo, verificaram que a maioria desses orgasmos tinham gemidos meio exagerados, expressões faciais não muito verdadeiras e que não pareciam envolver o estímulo do clitóris. E o estudo concluiu que a pornografia
tradicional, ela perpetua uma expectativa irreal da sexualidade e do orgasmo feminino. Ou seja, os filmes pornôs fazem com que você acredite que a pepeca tem que ser de um jeito, que o orgasmo tem que ser de um jeito, e você cria uma expectativa diante do sexo, e na verdade você está se baseando em algo que é totalmente irreal. E ainda por cima, de forma inconsciente, você aceita o fato do homem ter prazer e você não. Sabe outra coisa que você não encontra na internet? Orgasmo feminino de verdade. E o Netflix fez o favor de mostrar pra gente o que é um orgasmo feminino nesse episódio que eu falei no começo do vídeo. Assistam esse episódio, mulheres e homens. Vamos desconstruir esse tabu que existe na sociedade. Empoderamento feminino não é só querer ter equidade de salário, é querer ter equidade de prazer também. Acho que todas nós temos alguma história que diz respeito à vergonha de sentir prazer, que diz respeito à vergonha do próprio corpo, ou então ao fato da gente ter fingido orgasmo, ou a gente ter sofrido algum tipo de repressão em relação ao prazer feminino, né? Quando mais nova ou mais velha. Não deixe de comentar aqui histórias como essa, a gente precisa compartilhar entre si. Esse assunto ele precisa vir à tona para ele ser desconstruído, para ele parar de ser um tabu. Uma coisa muito legal dentro do universo lésbico é que o fato de ser duas mulheres transando, né, a gente acaba tendo um autoconhecimento maior, porque a gente conhecendo a outra mulher, a gente também se conhece e vice-versa. Então eu acredito que talvez mulheres héteros tendem a ter, e eu posso estar enganado, obviamente, mas tendem a ter um pouco mais de dificuldade em relação a esse autoconhecimento e em relação ao prazer. E é isso, gente, é um papo que dá pra fazer odisseias, né, episódios, trilogias sobre esse assunto, mas eu acho que eu pus meu ponto e na verdade o que eu quero muito é que vocês assistam esse episódio no Netflix, que vale muito a pena. Assiste a série inteira, mas esse episódio especificamente eu acredito que é muito, muito importante pra gente conseguir desconstruir essa questão do prazer feminino, tá bom? E é isso, até a próxima! E não é culpa do homem nem da mulher, é culpa de um sistema. Que foi, o fato, às vezes o homem ele também não foi educado, quando mais novo, de aprender sobre o órgão genital feminino. Ele não sabe onde ficam as coisas. Ele vai lá dar prazer na mulher, ele não sabe onde é o clitóris, ele não sabe onde é que é. Tudo bem, hoje em dia na internet, puta, põe no Google, sabe? Mas ele não sabe. E aí não é culpa dele, não é culpa dela, mas ele também tem que ser estimulado a conhecer mais sobre o órgão feminino, sabe? A ter mais curiosidade sobre o órgão feminino. A mulher, durante um sexo hétero, é importante que ela direcione o homem onde dá prazer. Muitas vezes a mulher com a mulher mesmo às vezes não acerta onde é o clitóris. Porque cada clitóris é diferente um do outro.